Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro online do CETEC. Aproveitem todo o conteúdo e assistam às aulas quantas vezes quiserem. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro online do CETEC. A gente vai falar hoje do segundo tipo de riscos envolvendo atividades com eletricidade. A gente já falou bastante sobre os riscos diretos e a gente vai falar agora sobre os riscos adicionais ou os riscos indiretos. Então, a gente pode aqui listar alguns tipos de riscos, mas eu sempre considero que para cada situação específica, é a análise de risco que vai definir quais são os riscos adicionais que podem aparecer naquela situação. Então, a gente lista aqui os mais comuns, mas é óbvio que vão aparecer outros riscos adicionais a depender da situação. Primeiramente, vamos supor aqui, a gente tem, além do choque elétrico, além da descarga atmosférica e além do arco voltaico, do arco elétrico, a gente tem esses riscos adicionais aqui também, que é a queda por altura ou uma intoxicação dentro de um ambiente confinado, uma explosão em área classificada. A gente tem aqui riscos relacionados à umidade, riscos relacionados às condições climáticas, riscos de insetos e animais peçonhentos. Então, vamos imaginar aí o pessoal que trabalha aí no setor de controle de perdas. É uma situação específica porque é relacionada diretamente para quem trabalha nesse setor. Então, a gente pode, o pessoal que vai trabalhar nesse controle de perdas, trabalha com ligações clandestinas. E aí, a concessionária ou a EPS constata que há um ponto de ligação clandestina e vai fazer o seccionamento, a interrupção definitiva aí desse circuito clandestino. E aí, nesse momento, existe um risco adicional. Qual que é esse risco adicional? É a gente fazer esse desligamento na casa ou na residência de uma pessoa que fez a ligação clandestina. Então, quem faz a ligação clandestina, a gente fica já com medo, com receio desse tipo de pessoa. Então, é notável que a gente vai encontrar situações desse tipo, de ter que lidar com pessoas quando a gente vai fazer um corte, por exemplo, de uma ligação por falta de pagamento. E aí a gente vai encontrar pessoas que podem não estar muito bem preparadas para receber essa informação de que vai ser interrompido o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. E aí a gente sabe que lidar com seres humanos, a gente pode encontrar situações das mais adversas possíveis. Então eu não coloquei aqui, mas é um risco adicional, a gente lidar com esse tipo de pessoa. Pode ter uma confusão, pode ter uma briga, a pessoa pode estar armada, enfim. Imagine uma situação dessa numa fazenda que tem uma instalação clandestina, uma coisa na zona rural. Geralmente, aí agora a gente no nosso governo atual, a gente tem a permissão para pessoas que têm propriedades rurais terem arma, eles têm o direito de ter porte de arma. Então vai que o colaborador que vai lá fazer esse desligamento do circuito, por se tratar de uma fraude, por se tratar de uma ligação clandestina, encontra ali um fazendeiro nada satisfeito com a situação, armado. Então é um risco adicional. E aí, por isso que eu digo que os riscos adicionais, eles são listados em muitos treinamentos pelos mais comuns, os que mais acontecem, os que mais aparecem, dado a quantidade de serviços elétricos que existem. Mas podem acontecer outros tipos de riscos também. A gente não vai ficar aqui imaginando, nem ficar listando riscos que são muito específicos, riscos que aparecem em menor escala. Então a gente traz aqui esses como exemplo, mas sempre reforçando que os riscos adicionais, esses riscos extras, riscos que são indiretos ao setor elétrico, eles vão aparecer de acordo com que a análise de risco apontar. E essa análise de risco, lembrando, ela sempre deve ser feita em campo, porque a gente não consegue prever o que vai acontecer em campo. A gente precisa de ter uma identificação visual, a gente precisa de ter um contato direto com o serviço que vai ser executado e imaginar e visualizar esses riscos adicionais existentes no momento da execução do serviço. Então imagine aí, a gente vai fazer um serviço que a gente vai precisar de uma escada.
Então, lá na análise de risco, a gente vai preencher, dizer que é um trabalho em altura, que tem que ter cuidado com o manuseio da escada. Mas aí, quando a gente chega no local, a gente percebe que o terreno é completamente irregular antes de iniciar o serviço. Então, essa análise de risco, ela vai detectar que, além do serviço do trabalho em altura, além desse risco envolvido associado ao trabalho em altura, a gente vai ter um risco envolvido também no solo. O solo é irregular. Então é por isso que eu digo que esses riscos adicionais eles vão surgir em função do detalhamento da análise de risco. Mas eles devem ser estudados e tratados da mesma forma que a gente trata os riscos diretos, Porque a gente pode, talvez, não sofrer uma consequência grave do acidente com eletricidade associado a um risco direto. A gente pode talvez não morrer de um choque elétrico, mas a gente pode morrer da queda. A gente está fazendo um trabalho à altura e não promoveu a segurança necessária com os equipamentos de proteção para o trabalho em altura. Então a gente tomou um choque, mas esse choque não foi suficiente para fatalidade. Mas aí nesse momento do choque a gente se desequilibra da escada, cai de lá de uma altura considerável e tem um traumatismo craniano e morre. Então, a gente não teve essa consequência direta como causadora da morte. Ela é a causa raiz da morte, porque foi por ela que teve a consequência do risco adicional, o risco indireto. Mas quem provocou a fatalidade foi o risco adicional. Então, ele deve ser tratado com o mesmo cuidado, com a mesma cautela do risco direto. A gente vai falar aqui rapidamente sobre cada um deles, porque eu acredito que todos já conheçam esses riscos indiretos, porque eles são muito comuns até no nosso cotidiano, nas atividades mais elementares que a gente faz na nossa vida, na nossa rotina, a gente tem esses riscos adicionais aí presentes também. Trabalho à altura, qualquer atividade acima do solo que tenha, que seja considerada obrigatória o uso de EPIs básicos, com trabalhos acima de desníveis superiores a 2 metros. Então essa é uma obrigação, uma exigência da NR35, e aí a gente já falou aqui também que existe um treinamento específico para a NR35, onde a gente vai trabalhar aí por 16 horas falando só de trabalho em altura. Então, para que os trabalhos de altura sejam realizados por trabalhadores formais, eles devem possuir treinamentos e exames específicos. Então, o primeiro dos exames é o atestado de saúde ocupacional, é um atestado emitido pela empresa através do seu serviço médico. Estar em perfeitas condições físicas e psicológicas, para a gente fazer um serviço em altura, a gente tem que estar psicologicamente bem, a gente não pode estar passando por nenhum problema, algum tipo de depressão, algum tipo de transtorno, e a gente tem que estar com as nossas condições físicas perfeitamente em bom estado. A gente não pode estar sentindo dor nas costas, ou dor na perna, ou dor na coluna. Não dá para fazer um serviço pendurado num poste, por exemplo, com dor na coluna. Então a gente tem que estar disposto das nossas perfeitas condições físicas e psicológicas. E além disso, ter recebido treinamento específico sobre esse risco em altura e todos os outros riscos envolvidos ao serviço em altura. Para trabalho em altura, a gente tem aqui o cinto de segurança, tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas. A gente já viu isso aqui nos slides anteriores. A gente tem também, pessoal, um tipo de sistema de ancoragem, que ele é importante que a gente tenha treinamentos específicos para saber fazer esse tipo de sistema, que ele vai ser importante na hora do resgate, na hora da conexão do ponto mecânico para o trava-quedas. Então, a gente tem que estar devidamente treinado para ter habilidades suficientes para fazer esse tipo de sistema de ancoragem. Para o resgate também, a gente tem que receber um treinamento específico para poder fazer o resgate de um possível acidentado. Por isso que aqui a gente mostra uma foto que fica claro a importância do serviço no sistema elétrico de potência não ser realizado de forma individual. Então, se o camarada que está realizando o serviço lá em altura, ele sofre um acidente, quem é que vai poder resgatá-lo? Então, é muito importante também que todos os trabalhadores envolvidos no sistema elétrico de potência, eu não falo nem que é importante, eu falo que é fundamental porque é uma exigência da norma, é uma importância vital, que ela vai garantir a vida da pessoa em caso de um acidente.
Então, o treinamento de primeiros socorros, o treinamento de resgate em altura, eles são obrigatórios para esse treinamento de NR10 básico e para o treinamento de NR10 complementar também, certo? Então, a gente tem que estar bem preparado para esse tipo de situação, porque a gente pode, nesse momento de um resgate, além de colocar a vida do colega que já está aqui por um fio, né, colocar a nossa vida em risco também. Quando o resgate não é bem feito, a gente pode colocar a nossa própria vida em risco. As escadas, pessoal, que são utilizadas para trabalho em altura, elas devem ser guardadas em abrigo, fora, né, da exposição do sol e umidade. Sempre que possível, elas ser guardadas em ganchos na parede para evitar o contato com o solo, né? Não apoiar essas escadas em vidros, portas ou locais escorregadios. E toda escada deve ter uma base sólida, com os extremos, né, nivelados. Os pés das escadas têm que estar nivelados. Curiosamente, a gente deu um exemplo agora, né, de uma situação em que a gente vai utilizar a escada num terreno irregular, e aí é importante que a gente tenha esses cuidados, porque pode acontecer o acidente também, né, no ato de subir, no ato de descer, ou no ato de estar fazendo o serviço na parte superior da escada. Outras formas também aqui de trabalho em altura, muito importante a gente fazer o isolamento, né, da área com cones e fita de sinalização para demarcar a zona livre, zona controlada e zona de risco, né? Fazer também a amarração da escada no topo, né? É muito importante também que isso seja feito no início do serviço e manter essas recomendações de segurança, né? Não subir transportando cargas volumosas. A gente tem aquela roldana de duplação e a bolsa de içar ferramentas justamente para evitar esse tipo de situação. Os pés do usuário devem estar sobre os degraus da escada, né, sempre sobre os mesmos degraus, né, não em níveis diferentes. E a amarração da escada no topo, né, de forma a evitar o escorregamento, né, ou queda lateral ou frontal. Então, quando não for possível fazer a amarração, que o outro colega, né, que fica na parte inferior da escada, possa ao menos, né, fazer esse apoio aqui, segurar a escada. Outro tipo de trabalho em altura é aquele realizado em andaime, né? Esses andaimes, pessoal, eles são grandes responsáveis aí por mortes relacionadas a trabalhos em altura. A gente percebe aí quando a gente vai fazendo treinamento de segurança, a nossa mente ela vai ficando um pouco mais observadora e mais detalhista. Então a gente percebe muito, né, em vias públicas, nas cidades, pessoas fazendo pintura, pedreiros, eletricistas mesmo, eletricistas não formais, né, eletricistas autônomos, aqueles colegas que colocam outdoor. Esse pessoal utiliza muito andaime que não está de acordo com as recomendações da NR35. Né? Esses andaimes eles têm que ter assoalhos fixos e travados, nessa parte superior aqui tem que ser fixa e travada. Ele deve ser construídos em estruturas fixas que suportem a carga que estão sujeitas. Então a gente percebe aí que muitos, né, pedreiros, mestres de obras, equipes de pintura, elas utilizam andaimes que são fabricados em metalúrgicas sem qualquer base de cálculo, né? Simplesmente com a intuição e com a experiência do metalúrgico que está fazendo aquele andaime. Ela não tem nenhum tipo de travamento, só tem tipo de encaixe, né? São peças que vão sendo encaixadas umas nas outras. Ela não tem a escada para subir, né? Esses andaimes que a gente vê aí sendo utilizados com bastante frequência nas ruas, eles têm só essas peças que vão se encaixando e aí o camarada vai subindo, né, por essas peças que fazem parte da estrutura. Ele não tem uma escada à parte para subir. E muito menos essa base aqui, né, fixa, esse assoalho fixo. Além disso, é obrigatório o uso do cinto de segurança com 2 talabartes, né? E é uma situação também que a gente raramente vê nos serviços convencionais, nos serviços que a gente está citando aqui, que a gente encontra nas cidades, né? Pintura, construção civil, colocação de outdoor e etc. Então, esses andaimes caseiros, esses andaimes que não têm esse sistema de travamento aqui na base, eles são muito comuns de aparecerem em situações de acidentes relacionadas a trabalho em altura. Além disso, a gente também não percebe, né, quando vai se utilizar esse andaime por parte dessas pessoas que
talvez não receberam, né, treinamento. A gente fala que muita gente não faz isso, mas talvez é porque não recebeu treinamento. Então a gente precisa também de fazer isolamento ao redor do andaime para a gente delimitar, né, com fita isolante, com cone, a zona livre, zona controlada, zona de risco, né, arames prendendo andaimes. Né, isso aí a gente percebe também em muitas situações, mas são dispositivos de encaixe e de travamento aqui nessas peças dos andaimes. Ele deve ficar perfeitamente na vertical, para evitar que ele fique inclinado para um lado ou inclinado para o outro, e aí ter a possibilidade de desabar. E aí, além disso, as pessoas que montam esses andaimes, eles têm que receber um treinamento, né, para que eles saibam os perigos, os riscos envolvidos na montagem, na desmontagem, como deve ser feita a desmontagem, né, como deve ser feita a correta montagem do andaime. Pessoal, rapidamente aqui falando sobre ambiente confinado. O ambiente confinado é um ambiente fechado, né, uma área não projetada para ocupação contínua de pessoas. E ela tem meios limitados, ou tem deficiência de ventilação. E essa falta de ventilação ela é suficiente para que as pessoas que ali estejam trabalhando provisoriamente possam ser contaminadas com agentes tóxicos, com gases, né? E aí então a gente fala, por exemplo, se tiver um serviço de solda dentro de um espaço confinado, né? A ventilação natural por si só, ela não vai conseguir eliminar os gases provenientes do processo de solda dentro do espaço confinado. Então vai ter que ser instalada uma ventilação forçada, uma ventilação mecânica, para que possa eliminar esses gases e aí evitar a intoxicação acidental das pessoas envolvidas naquele serviço. Quais são os tipos de ambientes confinados? Por exemplo, dutos de ventilação, tanques, tonéis, container, minas, valas, postos de inspeção, caixas subterrâneas, etc. Então o eletricista ele tem contatos, né, com ambientes confinados, né, em grandes cidades a gente tem circuitos subterrâneos, tem essas valas, né, de túneis de circuitos subterrâneos. Aqui na nossa cidade, Jacobina, a gente tem uma grande empresa de mineração e ela é totalmente subterrânea, né? A gente tem mina céu aberto e mina subterrânea. A mineração de Jacobina é totalmente subterrânea. Então é um ambiente que tem também sua ventilação forçada pela deficiência de ventilação, né? O ambiente interno da mina. Então é um ambiente confinado, é um ambiente extremamente perigoso. Então, além dos riscos associados à eletricidade, que por si só já são extremamente perigosos, a gente tem também o risco adicional, o risco indireto, que é o risco do ambiente confinado. E aí, lembrando também que cada análise de risco, ela que vai dizer o potencial do acidente, o potencial do risco, porque existem ambientes confinados que são menos perigosos que outros. Então, é de acordo com o serviço a ser executado que a gente vai identificar a potencialidade do acidente. Os ambientes confinados ele tem essas seguintes características. Ele tem potencial de risco na atmosfera por ter deficiência de oxigênio, né? Ele tem essa deficiência, ele pode ter pouco oxigênio, menos de 19,5% do ar composto de oxigênio, ou ele pode ter muito oxigênio, né, que seria mais de 23% do ar composto por esse percentual de oxigênio. Uma configuração que possa provocar uma asfixia ou uma claustrofobia no trabalhador, né, ou então uma situação que dificulta a saída rápida de pessoas. O ambiente confinado ele tem, né, pela sua característica básica, só um local de entrada, né, e esse mesmo local de entrada é o local de saída. Então, ele só tem um local, tanto para entrar quanto para sair. E, além disso, dentro do ambiente confinado, a gente está exposto também a agentes contaminantes, tóxicos e inflamáveis. Então, imaginem uma situação de pegar fogo dentro de um ambiente confinado. Se a ventilação já é dificultosa, né, se a gente muitas vezes já tem que instalar uma ventilação forçada dentro do ambiente, imagine esse ambiente pegando fogo, né? E aí a gente está, né, configurando aí uma asfixia imediata, né, pela fumaça do inflamável ou até a morte mesmo por queimadura. No ambiente confinado, a gente tem que ter um procedimento específico para acesso, a gente tem que identificar e avaliar os riscos sempre, isso aqui não é só para ambiente confinado. Treinamento periódico para quem vai trabalhar em ambiente confinado, então a gente tem que ter treinamento específico, né, para o treinamento, para ambientes confinados. A gente tem uma NR específica para
ambiente confinado. A gente tem que documentar os procedimentos de acesso em locais confinados, ou seja, todo mundo que acessar aquele local tem que ter sido treinado por um procedimento de acesso e de evacuação, né, em uma eventual emergência. E a gente tem que relacionar, da mesma forma que na elétrica a gente mantém a autorização dos trabalhos, quem é que pode trabalhar em baixa tensão, quem é que pode trabalhar em alta tensão, no ambiente confinado a gente tem que manter uma relação de pessoas que podem trabalhar ali, não é todo mundo, não é qualquer um que pode adentrar e executar um serviço no ambiente confinado. Pessoal, a área classificada agora é a área que tem potencial de explosão, né? A definição, ela diz que é uma área que tem a probabilidade de presença de uma atmosfera explosiva e ela exige cuidados, né, na construção, instalação e utilização de equipamentos elétricos. Pessoal, a atmosfera explosiva, né, que vem aqui, aparece na classificação da área classificada, é uma mistura de substâncias inflamáveis como o ar. E aí ela pode aparecer, essa atmosfera explosiva, ela pode aparecer na forma de gás, de vapor, de névoa. Pessoal, a umidade também é um risco indireto, porque a umidade ela provoca a diminuição temporária da resistência do corpo humano. E como a gente já viu, né, pela lei de Ohm, a resistência ela é inversamente proporcional à amplitude da corrente elétrica. Então, se o corpo humano está com a resistência momentânea muito baixa, a corrente elétrica que pode propagar através do corpo em caso de uma falta elétrica é muito grande. Então, com essa amplitude aumentada da corrente elétrica, a probabilidade de morte fica maior ainda. Então, em ambientes que têm a umidade, né, aumentada também, em função da temperatura, em função de condições climáticas, em função da presença de água, né, próxima do local de serviço, ou, né, em tubulações que porventura estejam furadas, né, tubulações de água. Então, essa umidade ela é provocada por vários fatores, principalmente por essas influências externas. O eletricista ele tem que estar muito sensível a todos esses fatores externos e, mais uma vez, quem vai dar essa sensibilidade, quem vai dar esse poder de interpretação do ambiente para o eletricista é a análise de risco. Então, quanto mais a gente faz a análise de risco, mais expert a gente vai fazendo. É igual, por exemplo, quando a gente está estudando redação. Quando a gente vai escrever um texto pela primeira vez, a gente sente uma dificuldade tremenda de fazer um texto. Quando a gente vai fazer um texto pela segunda vez, a gente já vai ficando mais à vontade. E aí, quantos mais textos a gente for escrevendo, mais seguro daquilo que a gente escreve, a gente vai ficando. Além disso, uma coisa que impacta diretamente na escrita é a leitura. Então, quanto mais a gente lê, mais facilidade a gente tem para escrever também, porque a gente vai tendo aí uma referência de vários outros colegas autores, porque a gente executou uma leitura prévia de documentos, de livros, etc. Então, quanto mais a gente estuda sobre segurança, e quanto mais a gente escreve, e quanto mais a gente se exercita com relação à segurança, mais sensível, mais treinado, mais experiente a gente vai ficando. Então, é óbvio que nos primeiros momentos, nas primeiras análises de risco, a gente faz sem muita segurança, né? São as nossas primeiras, quando a gente acabou de entrar na empresa, mas depois a gente vai ficando mais experiente. E a nossa capacidade de identificar possíveis riscos, ela vai aumentando, ela vai ampliando. A gente vai tendo essa facilidade de detectar, né, riscos diretos, riscos indiretos, associados a cada trabalho específico, a depender do tipo de tarefa a ser executado e do tipo do local onde vai ser executada essa tarefa. Condições atmosféricas também a gente tem que ficar muito atento, né, ao tempo quando a gente vai realizar algum serviço em circuitos energizados ou desenergizados. Então é uma condição que influencia muito. A gente sabe que a quantidade de serviços de emergência aumenta bastante quando o tempo está chuvoso. A gente tem, né, quedas de circuitos, a gente tem religadores que não estão atuando, a gente tem galhos de árvores que caem em cima de redes, e aí o eletricista, né, aqueles que estão de plantão, as equipes de emergência, são acionadas, né, o tempo inteiro nesses períodos de condições atmosféricas intensas, né, de chuvas intensas. Então a nossa atenção nesses momentos tem que ser redobrada,
Por dois motivos. O primeiro é pela condição climática, pela condição atmosférica, né? A água por si só, né, e os raios por si só, eles já falam e já mostram ali para a gente o perigo. Agora, o outro perigo que está associado à condição atmosférica e que muitas vezes a gente não percebe é o psicológico. Por quê? Porque em condições de emergência, a gente está trabalhando sob pressão. Então, a gente tem uma central, a gente tem um supervisor que está ali momentaneamente passando chamados para a gente. Ó, o circuito tal caiu, ó, a árvore caiu em determinado circuito, ó, uma cruzeta quebrou, sei lá, vários tipos de situações que ocorrem quando as condições atmosféricas estão adversas. Então, a quantidade de informações, a quantidade de serviços que vão chegando e a emergência desses serviços, dado a descontinuidade elétrica, porque quando acontece, né, uma falha, uma falta, né, alguém, alguma cidade, algum bairro ficou sem fornecimento de energia. Então, a concessionária, ela tem que, ou a EPS, ela tem que responder isso imediatamente. E aí, esse imediatismo, ele provoca esse efeito psicológico também de ter que fazer com a maior brevidade possível aquela tarefa. E aí acontece muitas vezes as falhas, né, o descumprimento daqueles passos, por exemplo, de desenergização. Às vezes a gente pula uma daquelas etapas porque está com pressa, ou às vezes a gente não faz análise de risco porque está com pressa, ou faz análise de risco dentro da viatura porque está com pressa. E é aí que vem, né, o detalhe pequeno que precisa para acontecer o acidente. Basta um detalhezinho não cumprido, basta uma situação não observada para o acidente acontecer. A gente pode observar 100 coisas no análise de risco, mas se faltar uma que a gente não perceber e essa uma, né, causar o acidente, é aí que a gente percebe o quão falho às vezes é o nosso sistema de percepção e como que o psicológico influencia nas nossas decisões quando a gente está trabalhando sob pressão. Então, no treinamento de NR10 complementar, a gente tem uma disciplina específica só para trabalhar de psicologia associada, psicologia aplicada ao trabalho, que é para a gente entender melhor essas relações pessoais, profissionais e como a gente cuidar das nossas atitudes em função dessas pressões submetidas pelo trabalho. Essa pressão que a gente acabou de falar aqui também é um risco adicional, é um risco indireto da eletricidade. E aí, né, cabe ao nosso senso de observação e identificando esses riscos indiretos e cada vez mais a gente vai ficando mais experiente à medida que a gente vai entendendo esses riscos, que a gente vai colocando e vai dominando, né, os procedimentos para minimizar os impactos desses riscos, a gente vai ficando sempre mais experiente e mais seguro daquilo que a gente faz. Então, foi uma aula curta, foi um encontro curto, mas eu espero que tenha sido de bom proveito para todo mundo. É uma aula que envolve riscos adicionais. Como eu disse, a gente poderia falar de vários outros aqui, mas a gente trouxe resumidamente aqueles que mais aparecem. E nas situações cotidianas específicas de cada um de vocês vão surgir vários outros riscos adicionais e a gente tem que estar sempre muito atento a todos esses riscos de forma a minimizar ou, se possível, neutralizar a ação desses riscos, tá certo? Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.